Bueno, la próxima charla está a cargo de Lucas Reis, de la Universidad Federal de Minas Gerais. Nos va a hablar de Main Value Theorem for Special Graph of Arithmetic Functions. Cuando quieras, Lucas. Ok. Vocês conseguem me ouvir bem? Sí, perfecto. Sí. Ok. Tá. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aí a comissão, né, pelo convite, né, e hoje eu vou estar falando aí sobre teoremas de valor médio, né, para uma classe especial aí de funções aritméticas, né. É um resultado mais de teoria dos números, né, mas a aplicação principal é sobre corpos finitos, né. A gente vai estar falando aí sobre a densidade de elementos normais e primitivos. Bom, começando então pela motivação mesmo, né, a gente fixa aqui uma potência de primo e Fq vai ser o corpo finito com Q elementos. E bom, em corpos finitos a gente tem aqui dois tipos de elementos especiais, né. A gente sabe que quando a gente tira o zero, né, do corpo finito, a gente tem um grupo que vai ser cíclico, né, e qualquer gerador desse grupo cíclico é chamado de elemento primitivo, né. E bom, isso explora a estrutura multiplicativa, né, do corpo, mas a gente também pode ver a parte aditiva aqui, né. Se a gente pega aqui uma extensão de grau n, né, de Fq na n, a gente pode ver essa extensão de corpos, né, como sendo o Fq na n como sendo um espaço vetorial sobre Fq, né, de dimensão n. Bom, é bem conhecido, né, que esse espaço vetorial, né, olhando Fq na n como espaço vetorial, ele pode ser gerado, né, ele vai admitir aqui uma base sobre Fq, formada por conjugados, né, pelo grupo de Galois aí de um único elemento de Fq na n, né? Então a gente tem uma base dessa forma, né? Beta na Q quadrado e assim por diante, né? E qualquer elemento com essa propriedade, né, é chamado de normal. Então a gente tem aqui os elementos primitivos e normais. Bom, esse slide aqui é mais só para falar mesmo da importância desses elementos, né? Os elementos primitivos aí aparecem em criptografia, né? Principalmente aqui no problema do logaritmo discreto, né? Por exemplo, o Diffie-Hellman, né? Que é um exemplo aí de criptografia usando o problema do logaritmo discreto. E os elementos normais também são muito usados, né? Na aritmética de corpos finitos, né? Quando a gente usa bases normais, algumas exponenciações podem ser muito simples de fazer, certo? E, bom, de fato, só por curiosidade aqui, né, a gente, de fato, existem, né, em todas as extensões de corpos finitos, sempre existem elementos que são primitivos e normais ao mesmo tempo, né? Isso é um resultado teórico aqui, provado por Lenstra e Scuff, em 1987. Bom, e aqui na palestra, né, a gente vai estar interessado, em particular, sobre o número de elementos, né, normais e primitivos. A gente já sabe, assim, a priori, né, a gente tem uma fórmula implícita aí. Primeiro, para a quantidade de elementos primitivos, né, vai ser exatamente a função de Euler, né, avaliada em Q na n menos 1. Essa é a quantidade de elementos primitivos no corpo Fq na n, né. E aí, em particular, a gente também pode falar sobre a densidade de elementos primitivos, né, sobre o conjunto de todos os elementos diferentes de zero do corpo, né, vai ser esse quociente aqui. E isso, de fato, pode ser escrito como esse produtório, né, é o produto de 1 menos 1 sobre R, onde R varia sobre todos os divisores primos de Q na n menos 1, né, os primos distintos. E isso, de fato, pode ser reescrito, né, a gente pode reordenar aqui esse produtório, né, considerando para cada primo qual que é o menor expoente D aqui, né, tal que Q na D menos 1 é divisível por R, né. O D, com certeza, vai ser um divisor de N, então a gente consegue escrever o produto dessa forma. Isso vai ser, bom, explicado mais para frente, por que eu estou escrevendo dessa forma, né? E de maneira quase análoga aqui, a gente tem uma expressão também para a densidade, né, de elementos normais, né? De fato, aqui, né, a gente tem essa expressão aqui para o número de elementos normais, né, sobre um corpo. Aqui, de fato, a gente tem que fatorar o n primeiro,
a gente escreve o N como sendo P na T vezes U, onde U e P são primos entre si, né? Eu só estou pegando todos os fatores P de N, lembrando que P aqui é a característica, né, do corpo. Então, se a gente tem essa fatoração, o número de elementos normais, né, em Fq na N, vai ser exatamente esse produtório aqui, Q elevado a N menos U, vezes esse produtório aqui, o D variando nos divisores de U, dessa expressão aqui, certo? Então, em particular, né, se a gente quer calcular a densidade, né, pode ser visto como a probabilidade de um elemento em Fq na N ser normal, a gente ganha essa expressão aqui, que também é um produtório que varia aqui sobre todos os divisores de U, né? E U aqui é um fator de N. E aí, bom, a gente pode observar, sai diretamente da definição, né, que essas duas densidades, né, a densidade de elementos primitivos e normais são duas funções aritméticas, né, só que elas têm um comportamento bem irregular, né. A gente observa aqui, por exemplo, é uma coisa razoavelmente simples de provar, né, que o lim_inf aqui da densidade de elementos primitivos é 0, enquanto que o lim_sup é exatamente a densidade para n igual a 1. Bom, e de fato o mesmo vai acontecer para a densidade de elementos normais, o lim_inf vai ser 0, e o lim_sup é exatamente o valor, exatamente a densidade quando n é igual a 1. Bom, a gente tem algumas estimativas um pouco melhores também, em particular a partir de um bound aqui, de uma cota, né, inferior da função de Euler, né? Se eu não me engano, o resultado é de Ramanujan, né? Essa densidade aqui vai ser pelo menos isso, é uma expressão que ainda vai para 0, né, mas é uma cota inferior. Aqui um resultado um pouco mais interessante, né, menos direto, né, é que o lim_inf aqui da densidade de elementos normais, né, vezes a raiz quadrada de log de n, é uma constante positiva, certo? Então, de fato, o lim_inf de mid_q de n é 0, mas, bom, não vai para 0 tão rápido, né? Aqui tem um outro resultado bem mais interessante, né? Ele já explora aqui uma constante absoluta, né? Se a gente fixa S aqui, um conjunto qualquer de números primos, então existe uma constante que depende desse conjunto S, tal que a densidade de elementos normais é sempre maior do que C, toda vez que o conjunto de fatores primos de N, né, é exatamente o conjunto S, né? O único problema aqui é que, de fato, quando a quantidade de primos aqui no conjunto S vai para infinito, essa constante vai para 0, né? Mas fixado o conjunto S, a gente tem um limitante inferior aqui absoluto. Bom, mais especificamente, né, na palestra aqui, a gente vai estar interessado sobre a média dessa função, dessas duas funções, né? Então, vamos só lembrar aqui, né, isso é um problema recorrente, né, no estudo de funções aritméticas, é calcular ela na média, né? O que quer dizer na média, né? A gente está tentando, de fato, estimar essas somas, né, desse tipo aqui. Então, eu estou somando a função aritmética nos naturais até x, né? E, bom, em particular, né, quando esse limite aqui existe, né, então eu faço a soma e divido por 1 sobre x e mando x para infinito, se esse limite existe igual a um certo número complexo C, a gente diz que a função aritmética tem valor médio C, certo? Bom, aqui só um exemplo interessante, né, mesmo que a função aritmética se comporte de maneira irregular, né, ela pode ter um valor médio, né? Um exemplo aqui interessante é exatamente tomar essa função aqui, que é a função de Euler aplicada em n dividido por n. De fato, o lim_inf dessa função aritmética é 0, o lim_sup é 1, mas ela tem valor médio, que vai ser exatamente 6 sobre π ao quadrado. Bom, e a questão principal aqui, né, é exatamente o que acontece com as funções de densidade de elementos primitivos e normais, certo? Bom, vale mencionar aqui, né, que para o caso de primitivos, né, é conhecido desde 1990, né, um resultado do Schiparlinski, que de fato essa função aqui, né, densidade de elementos primitivos, né, na extensão Fq na n sobre Fq, é uma função aritmética que tem valor médio, de fato positivo, certo? Mas, bom, no artigo também não é dado o valor exato desse valor médio. E aí, bom, essencialmente aqui, a ideia é tentar uma abordagem unificada que vai servir tanto para a densidade de elementos primitivos quanto de normais, né?
Aí vamos só lembrar, né, as fórmulas que a gente tinha, né, para densidade de elementos primitivos e normais. Aqui está a para elementos primitivos, né? A gente tinha aquele produtório duplo e a gente pode escrever dessa forma, né? Se a gente chama esse produtório interno aqui de G de D, a densidade é vista como um produtório de G de D, onde D divide N, onde G vai ser outra função aritmética, né? E a gente consegue fazer a mesma coisa para a densidade de elementos normais, só que se a gente quer que varie sobre todos os divisores de N, eu vou ter que colocar essa convenção, né? G de D vai ser igual a 1 toda vez que D é divisível por P. Porque, de fato, nesse produtório não aparecem os divisores de N que são divisíveis por P, certo? E aí, de fato, né, a gente consegue colocar essas duas funções aritméticas, né, nesse contexto aqui. Bom, e primeiro aqui a gente vai ter essa definição, né, a gente fixa aqui Nzão um inteiro positivo. Uma função aritmética G vai ser do tipo N densidade se G está sempre entre 0 e 1, nunca valendo 0, né? E a igualdade, né, G de N igual a 1, ela sempre vai atingir o valor 1 toda vez que o MDC entre N e N grande for maior do que 1, certo? Então, por exemplo, né, a função G grande aqui, né, que aparece no produtório de elementos normais, ela vai ser exatamente como na definição, para Nzão igual a 1, e a função Gzinho vai ser para Nzão igual a P, né? E nos dois casos, né, a gente está escrevendo a função aritmética como sendo um produtório, né, de outra função aritmética, como se fosse uma convolução aqui, né, variando sobre todos os divisores de N, certo? E aí, de fato, aqui, né, o resultado principal, a gente consegue um teorema geral para funções desse tipo, né? Então, aqui eu estou fixando Nzão inteiro positivo, G é uma função do tipo N densidade, e eu assumo essa condição aqui que está em vermelho, né? Essa série aqui, né? Lembra que Gzinho vai estar entre 0 e 1, e eu peço que essa série aqui convirja, né? E aí eu pego o F de N como sendo exatamente produtório de G de D, com D variando nos divisores. Bom, e aí aqui é uma coisa só mais técnica mesmo, né? Eu pego aqui L de T, uma sequência qualquer de inteiros positivos, né? Não qualquer, né? Mas ela só precisa de satisfazer essas duas condições aqui. É uma cadeia de divisão, né? Cada termo divide o próximo e, de fato, a sequência vai para infinito. E a segunda aqui, né? Bom, existe uma função H que vai para infinito, né? Tal que toda vez que eu pego um inteiro que é relativamente primo com Nzão, né? Que é um inteiro inicial, que não divide LT, essencialmente esse Nzinho tem que ser grande, né? Então, ele é maior do que H de T, né? Então, sob essas duas condições, né, considerando a sequência L de T, o resultado que a gente obtém é o seguinte, né? Se a gente define A de T aqui como sendo esse somatório, né, que é, de certa forma, a convolução da função aritmética com a função de Euler, no valor L de T, né, dividido por L de T, essa sequência, de fato, converge para um limite entre 0 e 1, e esse vai ser exatamente o valor médio de F, né? Isso quer dizer que, de fato, F vai ter valor médio e pode ser vista exatamente como o limite dessa sequência. Bom, e um segundo teorema aqui, a gente pede um pouco mais, né? Lembra que a função Gzinho está entre 0 e 1, nunca 0. Se a gente consegue cotar ela inferiormente por uma constante absoluta, então, de fato, essa série aqui vai convergir e, de fato, não a função f de n mais o logaritmo de f de n vai ter valor médio exatamente a f estrela, né, que é essa série aqui. E, nesse caso, né, isso é uma simples aplicação da desigualdade de média aritmética e geométrica, eu consigo agora cotar inferiormente o valor médio da minha função aritmética original f, né, a partir da exponencial do valor médio da função log de f de n, né. Então, em particular, se esse limite aqui existe, né, isso vai ser um número real, a exponencial vai ser positivo, né. Então, a moral da história aqui é se g de d é distante de zero, né, a minha função de fato vai ter valor médio e o valor médio vai ser positivo, né. E aí a ideia, essencialmente, é que a gente consegue aplicar isso para as duas funções, né, densidade de elementos primitivos e normais, né. Aqui estão só as contas mesmo, né, a gente consegue aqui concluir o teorema,
a gente consegue mostrar, né, que a densidade de elementos primitivos, né, é uma função aritmética com valor médio positivo, só que, de fato, né, se agora a gente varia o Q, ou seja, a gente está olhando esses valores médios com Q indo para infinito, o lim_inf, de fato, é zero. Já para o caso de elementos, densidade de elementos normais, a gente consegue fazer contas bem parecidas, né, para verificar que a gente está, de fato, nas condições do teorema principal, e aí a gente consegue esse resultado, né, a gente vai escolher, de fato, os LTs aqui espertos e tal, e a gente consegue concluir o mesmo resultado, né, de que a densidade de elementos normais é uma função aritmética com média positiva, e, de fato, quando o Q vai para infinito, essa média vai para 1, né? Então, essencialmente, quando o Q é muito grande, na média, a densidade de elementos normais nas extensões de FQ é bem próxima de 1, certo? De fato, para o caso de elementos normais, a gente consegue estimativas mais interessantes, né? Isso são contas mesmo, são feitas no artigo, né? Se a gente fixa aqui Q maior ou igual a 4, né? Uma potência de primo, e NQ é exatamente o valor médio, né, das densidades de elementos normais nas extensões de FQ, então N de Q satisfaz essa desigualdade, essas duas desigualdades aqui. Bom, aqui é só uma ideia da prova, a gente basicamente usa a desigualdade de Bernoulli, faz umas estimativas de séries, né, não vou entrar nos detalhes. Só que aqui, né, nesse caso aqui, a gente consegue, a partir desse teorema, a gente consegue um corolário que meio que estima, né, que a gente vai conseguir uma coisa do tipo assim, pelo menos uma certa porção de extensões de FQ, a densidade de elementos normais vai ser pelo menos esse valor, certo? Essencialmente é isso que está dizendo o corolário. Aqui tem uma aplicação mais interessante dele, né? Se a gente fixa aqui Q maior ou igual a 4, eu consigo garantir que para pelo menos metade dos inteiros positivos, né, a densidade de elementos normais, né, da extensão FQ na N de FQ, né, então para pelo menos metade dos valores de N possíveis, né, os naturais, a densidade vai ser pelo menos essa expressão, que para Q grande isso é bem próximo de 1, né. Um exemplo mais numérico aqui, né, se a gente toma aqui pelo menos 1640, né, essa densidade aqui é pelo menos 0,95, certo? Isso quer dizer que, bom, se Q é maior ou igual a 1640, pelo menos metade das extensões finitas de FQ tem densidade de elementos normais, bom, pelo menos 95%, certo? Bom, aqui estão as referências, né? Esse quarto artigo aqui é o artigo da palestra, né, para quem estiver interessado. E é isso. Obrigado.